Bom, eu quero explicar um negócio aqui pra vocês sobre margem de costura, né? Como que a gente faz pra colocar a margem de costura na peça? Aqui a gente tá trabalhando com 1/4 só da modelagem, né? Então aqui é o meio da peça, ou seja, essa parte ela é espelhada pra cá, né? Por isso que aqui é o meio da peça. Aonde é o meio da peça, não tem margem de costura, tá? Não se coloca margem de costura aqui. Porque aqui tá espelhado, não tem por que ter uma margem de costura aqui. Só colocaria uma margem de costura aqui se você fosse costurar o espelho dessa, entendeu? Porque a gente faz 1/4 só da modelagem, é como se fosse esse pedaço, né? Aqui, costas frente. A gente copiou ela aqui, é como se ela fosse assim, ó. Tá? A continuação dela tá pra cá. Assim ela aberta. Então é por isso que não se coloca margem de costura aqui. Onde que a gente coloca margem de costura? Aonde precisa unir as pontas, né? Então na lateral precisa unir na frente com a lateral das costas. Então aqui a gente vai colocar margem do quê? De 1 centímetro. Antes de você começar a sair colocando margem, você vai pensar o tipo de acabamento que você quer fazer na sua peça. Se for uma costura simples, né? Você vai passar um overlock, vai colocar um viés aqui, 1 centímetro tá bom. Se for fazer uma costura francesa, uma costura inglesa, tem que deixar 2 centímetros de margem de costura. Então, isso vai depender de como você vai querer o acabamento da sua peça, tá? Já tem um módulo aqui falando sobre as margens de costura e seus acabamentos. Então, vocês dão uma olhadinha lá antes de sair fazendo margem de costura. Eu vou colocar uma margem de costura aqui, ó, de 1 centímetro. Então eu venho aqui com a régua e eu vou marcando 1 centímetro por ela inteira aqui na lateral, tá? A parte de cima, como que eu vou fazer esse acabamento? Eu vou colocar um cos? Eu vou colocar um revel? Eu tô pensando em colocar um revel aqui, então eu já deixei a margem de costura de 1 centímetro aqui em cima pra colocar o revel, tá? As costas, aqui ó, na verdade assim, a frente, a gente já colocou a margem de costura, sabe que aqui é o meio, então aqui vai ser a dobra do tecido. Aqui não tem margem de costura, tá? Aqui eu coloquei de 1 centímetro, aqui eu coloquei de 1 centímetro. Se eu fosse fazer barra, pelo menos 2 centímetros tinha que ser de barra aqui, tá? Pra aumentar aqui pra baixo de margem de costura. A gente vai cortar uma vez no tecido. Precisa anotar na modelagem, porque senão vai esquecer. Essa modelagem aqui, ela tem 1 centímetro de margem de costura. Precisa escrever, porque daqui a algum tempo você vai mexer nas suas modelagens e não vai lembrar o que tá aqui. Então por isso que é importante sempre escrever. É melhor ter mais informação do que faltar, e na hora você passar algum perrengue. As costas tem que colocar aqui, aqui e aqui. Por que aqui? Porque as costas a gente tem que cortar 2 vezes no tecido. Ou seja, um par. Um pra esse lado, né? Que é esse daqui, e a outra pra cá. Pra poder fechar aqui, ó. Fechar com o zíper e fechar ali, tá? É pra isso que serve. Então, pra isso que precisa cortar 2 vezes, sempre espelhado. Então, a gente vai colocar aqui, ó, margem de costura no zíper. Eu tô colocando de 1 centímetro. Aqui é tudo reto, não tem muito mistério. Então, ó, eu venho daqui pra cá, 1 centímetro. Um centímetro pra cá. Aqui tem uma leve curvatura, então eu vou fazer mais pontinhos um próximo do outro, pra quando eu vir com a régua de curva, fica mais fácil. Aqui também, ó, 1 centímetro todo mundo, até lá embaixo.
Aqui em cima, que acabamento que a gente vai usar? Eu vou fazer o mesmo, né? Obrigatoriamente você tem que fazer o mesmo que o da frente que você vai fazer. Então, nesse caso, como eu estou planejando aqui fazer os acabamentos desses modelos de saia em revel, que eu vou explicar depois, é assim que se coloca a margem no tecido, tá? Isso daqui a gente preparou o molde para poder ser cortado no tecido e a gente poder costurar. Então ele vai ficar assim.